Hoje estamos recebendo Efraim Kapulski, também mais um amigo que atende ao meu convite. E uma história muito bacana de cargos, funções, responsabilidades, um currículo rico e cheio, e o mais incrível, de histórias, não é isso, Efraim? Você tem muita história para contar, É mas verdade. é legal a gente começar não assustando quem está nos assistindo, começando pelo século passado, né? Nossas carreiras, como nós temos praticamente a mesma idade, nossas carreiras, a minha, a sua, começou lá na década de 70, então tem muita coisa para falar, né? É verdade. Que você pode iniciar compartilhando nessa rica jornada sua? Você pode começar pelo meio, pelo fim, pelo começo, o que você achar melhor. Eu vou começar por uma conclusão em relação ao que eu gosto de fazer. Eu gosto Sim. de fazer, ter um espaço para poder fazer, né? Então, em todas as atividades que eu tive, desde o comecinho da minha carreira, aos 14 anos, eu gosto de tudo que eu fiz. Lógico que eu tive alguns momentos difíceis, complicados, mas olhando numa perspectiva histórica, eu fiz um exercício para falar com você, porque é a primeira vez na vida, vendo algumas das entrevistas que você fez, em que eu não vou vender nada, entende? Porque todas as entrevistas que eu faço, elas, ou fiz, elas têm a ver com um foco em algo específico, né? E acaba, não é que seja uma venda, mas é uma defesa ou uma explicação do que está sendo feito. E, nesse caso, eu estou me sentindo 100% à vontade com você. Eu prestei bastante atenção na entrevista que você fez com o Saul Bequim, e eu Sim. acho muito interessante, porque tá certo que eu vou aparecer assim como um cara que está puxando o seu, né? Mas você tem uma capacidade ímpar, eu acho que inata, né? De deixar as pessoas à vontade. Tanto é que eu fiquei Opa. à vontade antes da entrevista, inclusive. Eu não esperava que você fosse me chamar, lógico Imagina. que eu gostei muito, mas quando eu vi o Saul, eu tinha uma referência muito diferente, né? Sim, Muito sim. diferente. Então, não perca nunca esse seu jeito de fazer. Tá certo que algumas vezes Então, vai ter mais tempo ou menos tempo, né? mas o Efraim, ele pontuou bem, porque ele sempre foi um homem de vendas. Na verdade, foi um homem de comunicação, né? Gestor, gerente de projetos, um cara de agência de comunicação, acabou sendo, nos últimos anos, né, até recentemente, presidente da ABEND, né, que é a antiga Associação Brasileira de Marketing Direto e hoje associação baseada em marketing de dados, né? Eu acho que foi um coroamento à sua carreira, apesar de que não vejo você parado, né? Eu vejo você sempre agitado, fazendo coisas. E eu pontuaria mais uma coisa daquilo que eu conheço de você, das várias coisas. Efraim é um homem de comunicação, um homem de vendas, um homem de vender ideias, vender projetos, vender concepções, e é um cara
da agenda telefônica mais invejada entre os profissionais de marketing. Porque não tem uma pessoa que você mencione ou que você precise contatar que o Efraim não tenha o número do telefone dessa pessoa, dessa profissional, dessa executiva, desse empresário. Não é Eu verdade? concordo 100% com você, mas não é bem assim. É que quando alguém me Sim. pede contato e eu não tenho, eu vou buscá-lo. Mesmo que ele não faça parte da minha agenda. Eu acho que é uma missão que a gente tem que ter de atender os amigos e parceiros e eu acho que eu tenho um jeito bom de achar os É contatos, verdade. eu não os tenho. É. Mas é Eu muito... vi aqui no briefing que você me mandou, né? Você falou da Olivetti. Hoje não tem É, mais Olivetti no Brasil, né? É, a Gazeta Mercantil e também Editora Abril. Você ficou por muito tempo na Editora Abril, né? é, 10, E de uma certa maneira você se envolveu também com a Editora Globo e com o Maurício de Souza. é Quer verdade. dizer, a sua carreira é uma carreira muito voltada para a área de comunicação e eu acho que é natural, a gente até passa por algumas experiências que hoje, em função da mudança do mercado, é, acaba nem existe mais, né? Por pouco que abriu, parou de existir, né? É, Infelizmente, uma empresa e tanto, né? é uma Sempre foi reputada como uma empresa de primeiríssima linha, né? eu trabalhei num período em que a Abril tinha mais de 8.000 funcionários. Era Realmente. capitaneada, para quem não sabe, né? Porque realmente já veio agora a terceira e a quarta geração, mas era capitaneada pelo famoso seu Vitor, né, Tivita, e depois por um dos filhos, né, o Roberto Tivita, mas o outro filho também você teve contato, que é o Richard, né? O Richard também, porque houve um período em que ele ficou responsável pelas divisões onde eu trabalhava. Então, eu tive contato com os três. E com Bom, o Janca também. ah, é, É, muito bom, ele estava entrando e eu quase saindo. sei. Mas conta para gente, você mencionou assim rapidinho, né, na nossa pré-conversa, né, sobre uma. Fala um pouco da Abril. Você cuidou de publicidade, de comunicação, projetos especiais? Eu fui publisher de divisões também, né? Sim. É muito interessante porque é uma coisa muito doida, né? Porque eu me senti muito pressionado e eu não acreditava no que aconteceu comigo. Porque eu tive, em 10 anos, eu trabalhei em 8 escritórios diferentes e tive, se quiser acreditar, 9 chefes. Que Então foi um loucura, pouco né? muito para mim isso na época, mas depois dos anos passando, com os anos passando, eu percebi o acervo de informações e de experiências que eu tive com isso, né? Eu fui diretor da Abril com 29 anos de idade. Que E loucura. é, então foi muito interessante e tive contato com todos os Tivitas, não de uma maneira muito próxima, mas em alguns Sim. contatos, em alguns momentos bastante importantes e decisivos. Uhum. Então, eu não Você. sei o que você gostaria que eu falasse, porque se for Não, contar.
O que eu fiz na Só, Abril era só só para ficar. esquentar, não, só para esquentar, você tinha uma pergunta que você ansiava fazer para o seu Vitor, né? Ah, isso é E você verdade. teve uma oportunidade. Conta para É, a gente é como que foi isso. um dia eu estava num jantar e o senhor Vitor estava do meu lado. Aí eu falei, pergunta ou não pergunto o que eu quero saber? E eu achei que talvez fosse inconveniente, mas também não tinha nenhum momento tão informal e sem pauta de Sim, business, né? E que eu sim. poderia fazer essa pergunta, né? Aí eu falei, senhor Vitor, me conta uma coisa, por favor, o senhor pode me responder? Foi muito difícil conseguir os direitos da Disney para lançar o seu primeiro título no Brasil, se eu não me engano, em 52, eu acho que foi o Pato Donald. Ele falou, não, não, meu caro, foi a coisa mais fácil que eu já fiz na vida. Aí eu fiquei muito surpreso. Aí ele disse, meu irmão Carlo Tivita, ele tinha uma empresa na Argentina que publicava Disney chamada, eu acho que é Editorial Abril, né? Eu estava com ele e estava pretendendo vir para o Brasil. E eu perguntei para ele, ô, mano, como que eu faço para conseguir os direitos da Disney para lançar o Pato Donald, por exemplo, no Brasil? Ele falou, já está concedido. Aí ele falou, como assim? É que eu sou, além de o editor da Disney na Argentina, eu também sou o representante para a América Latina dos direitos autorais da Olha, Disney. Então foi muito fácil. sei. Eu gostei de ter perguntado, porque a minha dúvida, eu tinha achado que foi muito complicado, que ele teve que falar com o Walt Disney, alguma coisa desse tipo, né? E não foi. Sim, sim. Mas ele já Muito estava com o interessante. propósito de lançar a revista. Sim, sim. Muito interessante. E assim, você que esteve no meio, você que acompanhou, realmente não tem jeito, quer dizer, as publicações impressas, revistas, realmente, com todas essas transformações, elas perderam o sentido daquilo que era no final no meio do século final, o, o século passado, né? A segunda metade do século passado. Eu me Como lembro você, que o Roberto Tivita falava assim: o nosso negócio é conteúdo editorial. O meio, não importa qual seja, seja qual for o meio, nós vamos sim, nos adaptar a ele. sim, E, e a Abril, ela fez, entre outros, não só a Abril, né, esforços bastante intensos em, em estar nas novas mídias, né, sim, de se digitalizar. sim, E fez muito bem mesmo. Só que ninguém estimava, ou poucos estimavam, que a publicidade ia sofrer tanto com isso. Ninguém imaginava isso. Então, eu me lembro bem, eu não sei localizar com muita precisão, mas digamos assim, uns 7 anos atrás, talvez menos, a Abril ela faturava, grosso modo, deixa eu deixar claro uma coisa, eu saí da Abril em 1985, mas eu continuei atendendo a Abril
através da minha agência ou fazendo projetos juntos, e com a Band, contatos associativos, Sim, Abril. Mas sim, eu tenho conhecimento das informações. A Abril, ela faturava, nesse período que eu falei, aproximadamente 3 bilhões líquidos, oriundos de um terço de publicidade, um terço de assinaturas, um terço de bancas. 3 bilhões. De repente, num único ano, Abril perdeu 20% da publicidade. A circulação continuava boa, tanto assinaturas como banca. No ano seguinte, mais 20%. E assim foi. Então, você imagina, a publicidade na Editora Abril ou em publicações, ela representava um ingresso de receita limpinha, depois de pagos todos os custos, de manufatura, de distribuição, de tudo, salários. Então, foi um golpe muito duro. E isso, evidentemente, foi causado não pela falta de audiência das publicações naquele momento, de maneira geral, digamos assim, falando de uma maneira única, né? E sim sim. por causa de uma migração dos anunciantes para as mídias digitais. Então, isso era uma coisa muito evidente. Tanto é que eu falei com vários editores, humildemente falando, gente, vocês estão sendo comidos. Não era tanto os grandes anunciantes. Os grandes anunciantes eles estavam participando, mas foi bem gradativo. Mas outros anunciantes, inclusive minúsculos anunciantes, de repente, gastando R$ 250, eles faziam segmentação geográfica, perfil de público, com R$ 250. Então, havia uma transformação. Eu falei, gente, vocês têm que combater os fornecedores de mídias não convencionais, oferecendo um pacote igual, mas nós somos muito pequenos diante disso. Falei, não são. Se vocês se juntarem a todos os veículos de comunicação analógicos, digamos assim, e fizerem um pool, vocês conseguirem definir isso também com parceiros mundiais, eu acho que vocês vão poder competir, não de maneira intensa, mas vamos dizer, 10% já seria uma nova fonte de receita. Mas não, a Sim. ideia é vender mídia digital como se fosse a mídia tradicional. E aí Uhum. a perda de audiência também. Então, Uhum. isso em geral, mas você vê que nós temos até hoje exemplos dessas mídias que conseguiram sobreviver a isso. São, por exemplo, o New York Times e o Financial Times. Eles fizeram coisas que garantiram para eles. Eu não conheço hoje os dados, né? Mas eles estão razoáveis, né? É, Então é. é uma coisa impressionante, realmente. Mas Impressionante. no geral, a internet fez um estrago radical, né? É que as mídias, de todas as eletrônicas e as impressas, achavam que, estando na internet com conteúdos,
isso preservaria a participação, mas esses conteúdos não monetizavam para É compensar. verdade, é Então é isso. verdade. De uma maneira bastante simples, Simples, né? Mas o, na minha opinião. o cerne da coisa está aí, É, né? Né? E assim, é interessante porque você pegou bem essa fase, né? Quer peguei. dizer, Sim, o auge da comunicação analógica em meio impresso, um é verdade. pouco junto com rádio, com televisão, mas aí a própria sua própria direção na Bend, sinalizando a importância do marketing direto, do respeito ao indivíduo, marketing um a um, é uma forma que você acompanhou a tendência que hoje é claramente o caminho, né? Você É, fazer o marketing. então é verdade que eu participava anualmente dentro da DMA Conference nos Estados De e-mail, o Unidos, que é, para quem não Direct está. Marketing Association. Depois eles mudaram também, alguns anos atrás, para Data and Marketing Association. Tá. Eu, particularmente, sempre me senti incomodado com o nome marketing direto, porque tinha que explicar, você compreende? Sim. Para todo É, mundo, em casa, para os clientes, para os associados, para todo mundo, e confundia com outras atividades, né? é. E, na verdade, eu não vou falar disso, embora seja muito interessante, Por que como não vai? porque é menos relevante do que outras coisas, mas vou então, tá? Tá Um bom. dia pediram para o Lester Wunderman, Sim. Lester, por favor, você podia fazer uma palestra para a gente? Aí ele falou, só vou se mudar o nome da associação. Mas como? Porque eles eram. Você sabe que eu nem lembro o que eles eram, porque era também DMA, mas não era direct, era outra coisa. Agora nós estamos conversando disso, Sim. então eu não me Tá lembro. bom, então. Era alguma Aham. coisa como ligada a catálogo, alguma coisa, mas era DMA. Tá. Então ele falou assim: ah, mas como assim? Porque isso que vocês tratam, a nossa atividade ela ficou muito mais do que catálogo. E que nome que você daria? Bom, vamos preservar o D e vamos chamar de Direct Marketing. Então, naquele momento, foi uma mudança importante, mas sempre foi necessário explicar o que era o Direct Marketing. Eu nunca me senti 100% à vontade com essa palavra, mas a minha própria agência, ela fazia basicamente isso quando eu tive, e a gente lidava. Então, a nossa grande luta era para fazer com que o marketing direto fosse importante, né? Mas ao mesmo tempo, não era o marketing direto propriamente, e sim a mensuração do resultado, né? Então, o nome podia chamar de qualquer coisa, e esse não era o nome apropriado, né? Eu levei décadas, né, para me dar conta disso, né? Aí a gente tentou saber que formas a gente poderia chamar mais tarde a associação. Eu não gostei da solução da DMA, Data and Marketing Association, né? Aí, digerindo, eu falei, pô, por que não só Data? Porque se fosse É, alguns anos antes, isso foi um ano antes de eu ir embora da Band. Se tá. fosse, se fosse
exclusivamente data ou dados, eles iam achar que a gente trabalhava no século, alguns anos antes. Mas eu percebi, aliás, todos perceberam, que cada vez mais se lidava com os dados, né? E, inclusive, as agências nacionais, nós fizemos campanhas muito bem feitas de valorização do marketing direto, e, aos poucos, as agências elas estavam entendendo que precisavam participar de uma maneira diferente, né? Sim. E aí, mesmo quando nós fizemos, houve algumas críticas, né? Mas hoje é natural, ninguém nem lembra do marketing direto. Mas ele é a mesma coisa que sempre foi, entende? Não é falar mal do marketing direto, porque é a atividade que mensurava os resultados, né? Então, E o princípio, né? O princípio é aplicado hoje por por Facebook em todos, todo, por todos. por todos. Então, que era aquela batalha de que a grande mídia fazia, não importava para quem, ela Sim, não era seletiva, ela fazia para todo mundo. sim. E, inclusive, eu fui acusado porque eu fiz essa campanha de valorização do marketing direto, 3 grandes campanhas, e eu fui Sim. muito criticado por alguns radicais ou negacionistas, é uma palavra, porque, mas você vende marketing, você está na BEND, que é a Associação Brasileira de Marketing Direto, e você Uhum. anuncia nas revistas da Editora Abril. Eu falei, a crítica em relação a usar a grande mídia é na dispersão da verba. Agora, eu não pago nada por isso. Quem não gostaria de ter a grande mídia, com toda a dispersão, usando em massa? Então, Uhum. o que você está me acusando, né? Então, É, eu sempre tive essa visão clara que a gente não lutava contra ninguém, que a gente não queria sim. tirar, porque sempre as entrevistas quanto que vocês estão tirando do advertising? Eu falei, não estamos tirando nada. Ah, mas e agora que o outdoor é proibido? Eu falei, você sabe quanto que representa o outdoor no PIB da comunicação? Não representa Comunicação. nada do outdoor, mas enfim. E aí, já desde a primeira vez, dentro da DMA, tinha um dia reservado para as associações mundiais discutirem o self-regulation relacionado à autorregulação relacionada à privacidade de dados. Privacidade. Isso há 20 anos atrás, você compreende? Uhum. Então, isso é uma coisa muito interessante, né? Muito, porque agora a gente está aí às vésperas, né? Agosto é a largada da LG, da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Não, LGPD. não é largada. Ela já começou a vigir no ano passado. É Sim, que mas entra começam em vigor as multas, as sanções, exatamente. as sanções, Mas as sanções. a Sim, largada foi foi, há um ano. já faz. Eu me expressei mal. Mas é Não, que é, agora quem não está, está não, mas sujeito a riscos tem uma altíssimos. movimentação muito intensa de todo mundo Tem, para estar, né? tem, E tem. E eu fico muito satisfeito com isso, porque nós tivemos uma participação decisiva nesse processo. Inclusive, na própria lei, nós tivemos com todos os players, governo, Congresso, Senado,
entidades do consumidor e todas as entidades da comunicação brasileira. E foi uma coisa curiosa, curiosa não, interessante que aconteceu, que nós tivemos o 5º congresso, que deveria ser o 5º congresso da publicidade. Sei. E já nesse o 4º congresso, ele já tinha ocorrido um tempo atrás, já incluindo outras modalidades que não fossem exclusivamente advertising ou publicidade. E nesse, para valer, inclusive, ele mudou de nome, que é o nome usado até hoje. Não era mais Congresso da Publicidade, era o Congresso Brasileiro da Indústria da Comunicação, que eu acho um nome muito adequado. E Sim. o painel que coube a nós, da Bend, era privacidade versus privacidade, comunicação dirigida versus privacidade. E nesse momento, a gente estava brigando muito com o governo. Eles não queriam ouvir a gente, eles queriam passar tudo daquele jeito que estava, né? Na área de proteção ao consumidor, eles nos ouviam, balançavam a cabeça e não respondiam a nada do que a gente reivindicava. E nós tínhamos um acesso muito grande ao Ministério graças a um cara que eu conheci lá numa audiência pública sobre telemarketing, bravíssima. Ele era bem jovenzinho, ele é jovenzinho até hoje, né? Mas naquela época ele era muito. E o meu assessor de imprensa, aliás, meu assessor parlamentar, falou: olha, tem uma pessoa do Ministério da Justiça que quer falar muito com você. Aí ele me apresentou lá nos bastidores do Congresso, né? Vitor Moraes de Andrade. Ele falou: eu tenho aqui uma pasta, minha mesa está cheia de coisas com denúncias sobre o marketing direto. E eu queria conversar com você. Mas qual é o problema? É a falta de autorização no uso dos dados. Eu falei: mas você não vai ter que se preocupar mais com isso, Vitor. Como assim? Você não vai ter que se preocupar, porque nós estamos fazendo uma maneira em que vai ser obrigatório as empresas responderem de onde que veio o dado, por quê e como que ele circulou. Ah, não diga, então eu vou te apresentar. E foi um projeto que a gente teve, nós desenvolvemos inteirinho o projeto. Eu achei um nome interessante que a gente conseguiu, que era ProListas. Me lembro. Você lembra, né? Só que acabou não vingando. E o Vitor saiu de lá e veio para a iniciativa privada. Ele abriu um escritório de advocacia em São Paulo, ele era de São Paulo, e aí nós ficamos mais próximos e depois ele foi trabalhar num outro escritório maior e nós tínhamos a Bend contratou uma assessoria parlamentar na época, porque só tinha um projeto de lei, um único projeto de lei sobre proteção de dados. Naquele momento. Que coisa. E eu esqueci o nome do deputado. Mas, enfim, ele ia para cá, ia para lá. E eu não queria cuidar disso. Eu era o presidente da Bend, mas eu não queria. Eu queria que o responsável que eu contratei cuidasse junto com os mais interessados, né? Sim. Só que veio um vice-presidente de uma multinacional quando estava se discutindo
quem deveria ser o responsável por isso. Ele falou: Sr. Efraim, eu queria pedir desculpas a você e a todos. Parece que você não está interessado em ser o responsável direto da operação de assessoria parlamentar do assunto. Eu falei: não, como que eu não quero ser? Eu sou o responsável, fui eu que contratei. Não, mas de se envolver no dia a dia. Eu falei: não, nós estamos discutindo quem seriam as pessoas mais adequadas, os players de mercado e tudo mais. Então, eu vou te falar, eu trabalhei nos Estados Unidos e não tem uma única empresa aonde o CEO ou o presidente não seja o responsável por esse assunto. Então, sinto muito, Efraim, mas você vai ter que dar um jeito de se envolver nisso. Falei: putz, paciência. E eu não gostei, não gostava, porque eu não queria lidar com o Congresso, nem com ninguém, né? Sim, sim. Assim, pessoalmente. Eu nunca pensei que eu fosse me envolver tanto e virar até um especialista. E é interessante que o lobby que a gente fazia, que nem pode se falar mais lobby, sim, porque tem uma conotação negativa, né? Hoje a palavra lobby, mas que, na verdade, ele é uma atuação bastante institucional. A gente procurava esclarecer o parlamento e tudo mais, né? Bom, aí nesse quinto congresso, o Luiz Lara, que era o presidente naquele momento da Associação Brasileira das Agências de Propaganda, Propaganda. e o Dalton Pastore, que era o presidente do quinto congresso. Só curiosidade, o Dalton Pastore foi meu colega de turma no curso de publicidade durante 4 anos, né? E o Olha Dalton só, estudaram Pastore, junto. estudamos juntos. E o Dalton Pastore, ele era o ex-presidente da BAP, mas o diretor do projeto Quinto Congresso, né? Sim. Trouxe o Kofi Annan, sabe? Muito interessante. Sim. E junto com um deputado, nós tivemos uma reunião, porque eu estava chorando as pitangas, dizendo que o governo não queria ouvir. E que eu não sabia mais o que fazer. E aí, o Milton Monte, ele falou: a mão forte do governo não vai ouvir nunca. Só tem um jeito de combater isso. Porque o Milton Monte ele era o presidente da Comissão de Defesa da Comunicação, né? Qual é, deputado? Fazendo um projeto de lei nosso. Falei: você está brincando? Nunca pensei nisso. Nunca me atrevi a pensar nisso. Na frente do Luiz Lara e do Dalton e do Vitor. Sim. E tem um detalhe. Eu preciso desse projeto, caso vocês decidam fazê-lo. Hoje nós estamos numa quarta-feira, na quarta que vem. Você está brincando. Porque depois perde a janela e não tem, não sei o que lá. Bom, resumindo, o projeto sancionado do Milton Monte, porque no fim se juntaram todas as coisas e tudo mais, mas nós pudemos ter um instrumento, porque o governo ele foi muito lento, então nós entramos no Congresso antes deles, que já estavam há anos rodando isso. E o projeto que foi sancionado, com todas as junções e tudo mais, foi o projeto do Milton Monte. Olha É só. uma coisa incrível, sancionado pelo presidente Temer, na época, né? E eu estive lá. Estive lá. Oh, que Né? bacana. Já não trabalhava mais na Band, mas eu estive lá. E aí a gente pôde ver a influência que a gente poderia ter, porque a Band
era uma associação de porte pequeno, mas nós ganhamos a confiança do mercado. Nunca fomos um líder oficial, Sim, mas um líder, sim, sim, porque o Vitor era um quadro muito forte e todos os outros conselheiros e tudo, então nós sim. conseguimos juntar o mercado inteiro e conseguimos batalhar e muitas coisas conseguimos fazer. Muitas coisas, muitas alterações e tudo mais. Pô, foi uma vitória e tanto, hein? Foi. E tem outros lances aí, mas aí é coisa quase de cinema, né? Acho que não dá. Alguns não dá para Como contar. assim? Não, como assim? Não, não deixa a gente na curiosidade. Se é de cinema, vamos pensar, vamos Não, saber para por exemplo, avaliar se é o acredito, caso de fazer um filme. é que eu não posso falar com quem eu falei Sim, mas para conseguir deixa. para conseguir fazer com que o ministro da Justiça participasse da reunião, porque ele não estava participando de Sim, uma sim, reunião. Era a Juliana, excelente profissional, ela está na iniciativa privada, que era a primeira secretária, secretário. porque o Departamento de Defesa do Consumidor virou Secretaria Nacional, Senacom, da Defesa Sim. do Consumidor. E ela estava liderando, estava muito bem, estava seguindo as diretrizes do ministro da Justiça, mas eu não queria que só ela participasse disso, porque eu achava que o ministro tinha que estar lá para ouvir o que a gente estava falando e ela não queria ouvir muito. Não é que ela não queria ouvir, ela ouvia tudo, mas discordava de várias coisas. Então, eu tive que recorrer, quase no desespero, a uma pessoa muito importante que me ouviu e me mandou falar com uma pessoa que trabalhava com ele em Brasília e pediu que eu falasse que eu tinha tido essa reunião com ele. Aí, quando eu liguei para essa pessoa, ele falou: ele ligou para você? Não, não ligou. Isso daqui acontecia na Abril também, às vezes, comigo, né? Que ligavam o Richard e falava: faz uma reunião com 5 pessoas que eram superiores hierárquicos a mim, mas ele nem ligava para eles para avisar e eu tinha que passar o susto de falar: olha, o Richard pediu que eu ligasse para você e tudo mais. Ninguém nunca questionou, mas também quem que ia ser louco de mentir num negócio desse, né? Opa, com E certeza. ele conseguiu que o ministro viesse nessa reunião, a Que contragosto. bacana. E uma vez, eu não sei se foi anterior ou posterior, eu fui convidado para participar de um evento em Portugal, um evento de marketing. O Nelson, que é um advogado brasileiro que organizava esse evento, e o ministro da Justiça ia estar lá, que eles tinham um ótimo do Brasil. E ele falou: eu quero que você venha. Eu falei: cara, acabei de vir de Cannes, eu não posso ir 2 vezes para a Europa em 3 meses, 2 meses, não dá. Não, mas você tem que vir. Então eu falei: vou com uma única condição. Eu não consigo falar com seu amigo, ministro da Justiça. Se você marcar uma reunião com ele, aí eu vou. E ele marcou. Olha só. E eu tive que Que falar com coisa. ele no único momento, na hora que ele estava descendo do púlpito, quando ele tinha acabado de receber a homenagem. E muito Sei. rapidamente, ele falou que era pertinente, que eu estava falando, porque eu disse para ele que o projeto de lei era muito bom, mas ele não tinha nenhum vínculo com a realidade operacional das empresas. Ele era desconectado da realidade. Que Porque eles coisa. queriam que tivesse opt-in a cada 6 meses
de todas as bases que estavam nos clientes. Não existe isso. Eu Imagina. verifiquei isso com É o problema do legislador teórico, né? Ele acha que basta, né, mas não era o colocar uma legislador, vírgula. não era o legislador, ainda não tinha ido para o Congresso. Sei, E era do executivo mesmo. mas que Mas estava fazendo a lei, né? e tem muitos outros episódios desse tipo, e eu acho que nós conseguimos muitas coisas. Não, há Foi bem de. um esforço conjunto Sim, de muita gente importante, da Band, fora da Band, e foi legal que nós unimos a comunicação. A comunicação se uniu, né? sim, E se o sim. Milton ontem não tivesse falado o que falou, eu não sei o que teria acontecido, mas a gente levou a sério. Bom, o Vitor fez no fim de semana, porque a gente discutia isso todo dia. Então, nós fizemos um projeto de lei que era tudo diferente do que era o projeto do governo. Ele Sei. era menos interventor, mais conceitual e tudo mais. Não foi esse que passou, mas várias coisas desse projeto foram incorporadas. Bacana, bacana. É, parece que o pessoal acordou tarde, mas acordou no Não acordou. sentido de. Não, quer Não. dizer, não, o que eu quis dizer é no sentido de que, pô, com o advento do digital, é óbvio que você vai conseguir coletar os dados do indivíduo. E se você não coloca parâmetros, o negócio vira uma confusão e você vai fazer um desserviço tão grande que você inviabiliza até essa comunicação um a um, né? Fica proibido até de Não, telefonar para sua esposa. não, não, não tenha dúvida quanto a isso. Mas é que havia uma influência muito Sim, forte europeia de um consultor que esteve na Europa, inclusive, e que pegou essas coisas muito restritivas, mais restritivas do que elas precisariam ser. Porque o que a gente sim. advogava era que o consumidor deveria ser preservado, mas não podia acabar com o mercado para ele ser preservado. Era basicamente isso. Quer dizer, mata a galinha, né? Não, Ou mata a galinha, joga, acaba com a fazenda, né, na verdade. acaba com a fazenda toda. Nós fizemos um dimensionamento de quanto que representaria isso de perda do PIB. Eu falei, é isso que para o ministro eu falei isso também lá em Portugal. Interessante, Nós interessante. prevemos um impacto de 10% no PIB, porque é uma coisa que leva a outra, que leva a outra, né? Sim, sim. Não, Mas em aí vários, eu tenho experimentado, eu acho que todos nós temos experimentado em vários formulários, em vários momentos, a gente recebe um formulário, um termo de autorização, porque está todo mundo se buscando se proteger e buscando se enquadrar numa postura séria, numa postura responsável com relação aos dados do cidadão. Isso não aí tem a dúvida. precisa ter. Esse respeito é uma vitória muito grande e é bacana saber que a Band estava lá levantando essa bandeira e Nós, nós, marcando o território. não apenas nós, né? É que houve uma Sim, coincidência feliz. Isso não sim, seria apenas nós. sim, sim. Eram 40 entidades da área de comunicação, graças ao 5º Congresso, que assinaram. Sei. 40. Então,
nós tivemos um papel relevante, lógico. Tá, Nós com faríamos certeza. sozinhos. Na sua trajetória, Efraim, você que exerceu um papel de liderança, de capitanear projetos, de realmente estar à frente, como você vê a questão da liderança no cenário nosso, no mercado, no setor público, no setor privado, entre as empresas, agora que as novas gerações estão chegando? Como você vê esse aspecto de liderança? O que você tem Ah, a falar sobre isso? empresas estão se atualizando muito, muito, incrivelmente. Eu assisti um evento, só um exemplo, o ano passado, que é o Maxi Marketing do Meio Mensagem. E eu Sim, caí para trás quando o presidente da GM, o CEO da GM, ele falou: a GM cada vez vai ser menos uma montadora e mais uma prestadora de serviço, porque tem um sistema que é o Car as a Service, que é assinatura de automóveis, que vai sim. mudar tudo, e a GM está preparada para isso. Que E, bacana. então, eu estou dando um exemplo. E eu assisti nesse mesmo evento grandes empresas, corporações. Aliás, foi magistral, né? Esse evento foi Bacana. incrível. O Meio Mensagem, o Marcelo e o Salles Neto fizeram, eu comparo a um evento até acima da média dos internacionais, porque eles trouxeram tudo, e dentro da pandemia, né? No meio da pandemia. Remota, que foi uma, que foi uma grande prova, um grande obstáculo, né? Então, eu fiquei É, muito espantado, a temática deles, porque eles falaram em diversidade, o que as empresas estão fazendo em relação à diversidade, grandes empresas, corporações, em governança. Então, as coisas, quem não queria olhar, se não olhar, está fora do mercado, né? Então, agora, a questão das lideranças associativas, eu acho que elas cumprem um papel bastante relevante e positivo. sim, sim, É que essa nova maneira que o mundo está tira um pouco da força das associações, o sim, que é força econômica, eu quero dizer. O que é sim, lamentável, né? Porque aí é uma miopia absoluta, porque assim, não precisa mais, porque eles vão fazer, mas as associações têm um papel extremamente relevante e preponderante. sim, E então eu acho que nós estamos bem uhum, associativamente no uhum, Brasil, na área da comunicação, inclusive. Lógico, existem às vezes interesses corporativos, né? claro. Então, mas também não dá para não tê-los, né? Mas se tratados de uma maneira ética e equilibrada, tudo bem, não tem problema. Agora, as lideranças políticas é uma tristeza, né? Mas a gente sempre achava que isso ia passar, né? E Uhum. que nós mesmos nos beneficiaríamos de mudanças. Mas eu acho que nem nós, não é mais para a gente também. Mas É que a gente está no calor da coisa
assim, independente de lado, independente de aprovação ou desaprovação, como você mesmo falou, as mudanças acontecem, as pessoas se adaptam, e queira ou não, a gente está tendo, com altos e baixos, montanha-russa e ciclos e tudo mais, o país está sobrevivendo e está indo lá, estamos chegando, né, É com toda verdade, essa. A 20% de população vacinada com segunda dose, estamos chegando lá, mas tudo poderia ser menos sofrido, né? com Eu não estou certeza. falando em relação a esse governo exclusivamente, Sim, mas em relação a esse governo, isso poderia ter acontecido muitos meses poderia, antes. poderia. Então não faz o menor sentido, né? O que aconteceu não faz o menor sentido. É E verdade. se tivesse feito, a situação do país seria diferente Sim. e de quem está a cargo dele também. Mas, enfim, mas eu estou falando do anterior, e do anterior ao anterior, e do anterior ao anterior, você sabe? Então, isso é um pouco triste, né? A gente É merecia mais. verdade. Nós, nós não devemos perder as esperanças, né? Não É. devemos perder as esperanças. Mas no que se refere às lideranças empresariais, Meu caro, estamos chegando ao fim desse nosso primeiro bate-papo. Se Deus quiser, vamos ter mais um, pelo menos mais um. Eu vi aqui pelo briefing, nós cobrimos muito pouco daquilo que você me passou, mas foi uma conversa muito agradável, muito importante, muito interessante. Revelou aí os bastidores, né, de todo esse trabalho que envolveu várias partes aí, né? Mas que palavras você deixa de esperança, de motivação, de bom ânimo para a gente, agora que estamos, vamos dizer assim, tentando sair dessa fase da pandemia. é de acreditar sempre, né? De acreditar sempre. E trabalhar gostando do que faz. Porque essa é a grande mola propulsora de tudo. E está conectado com, com o que o mercado espera, mas também o que as pessoas precisam. As pessoas Sim, menos privilegiadas. Então, tem que ter essa visão. E a gente tem que trabalhar sempre, sim, sim. não perder a esperança e se dedicar. E estudar muito. Sempre estar se atualizando, se informando, porque isso permite com que a gente olhe para frente. É Porque, verdade, é verdade. como disse alguém, eu não vou saber a frase adequada, o futuro não existe. Eu acho que é o Madia que fala isso o tempo todo, né? Ele fala, ele levanta essa questão, né? Porque o futuro não existe. Ele pode acontecer de um determinado jeito ou não. Nós temos que cuidar do presente. E nós não podemos olhar para trás e nos lamuriarmos, né? A gente tem que encontrar soluções para resolver. É difícil. Eu não sei bem a frase, o Madia fala isso de forma brilhante, né? O futuro não Sim, existe. E o passado já foi. Então nós temos que cuidar do presente, né? é verdade. É lógico, estimar, prever, estudar, Claro, claro, verificar o que se pode fazer em relação ao futuro. Mas verdade. se o futuro não existe, não cuidar do presente É, vai fazer com que é, ele não exista mesmo, né?
É não viver, né? Você não cuida do presente, você não está vivendo. É verdade. Meu caro, só tenho a lhe agradecer pelo Eu seu é que agradeço tempo. a oportunidade. Opa, nós que agradecemos seu tempo, sua dedicação e a contribuição dessas histórias bastante interessantes e relevantes, principalmente para as gerações que não passaram, não conheceram o que foi o final do século passado, com todas essas mudanças e transformações, né? Muito obrigado, Efraim. Obrigado a você, Valnei. Foi um prazer enorme.